A aula de português de hoje vão ser duas aulas, uma no livro Ler e Escrever, página 150, atividade 4K, e a outra na apostila Aprender Sempre, aula 9. A atividade 4K é a revisão coletiva ou em duplas dos textos produzidos. Em dupla não dá, né? Então, vocês podem pedir ajuda aí para os adultos em casa. Nessa atividade, seu professor realizará a revisão de 2 textos coletivamente. Em seguida, em duplas, vocês realizarão a revisão de outro texto. Então, eu escolhi uma atividade de um aluno aqui, né? E em qual ele escreveu um Você Sabia Que, aliás, 2 Você Sabia Que, sobre o jacaré do Pantanal. Então, ele escreveu assim, ó. Você sabia que o jacaré é considerado um animal ameaçado de extinção devido à sua caça clandestina? E você sabia que constrói seus ninhos com folhas e fragmentos. Até aí que o aluno colocou. Então, ó, nós vamos analisar a atividade. Quais serão os problemas dessa atividade, né? Então, olhando aqui, ó, a gente pode ver, eu marquei em vermelho. Os primeiros erros que a gente encontra são erros ortográficos, erros de escrita. Então, tem a palavra ameaçada, que está escrito errado, devido, folhas e fragmentos. Então, são os erros ortográficos. Depois, a gente pode observar uma falta de pontuação. Esse aluno não colocou a pontuação necessária, que é o ponto de interrogação no final, que é uma pergunta. Depois, também podemos observar a falta de segmentação. Segmentação é o espaço entre uma palavra e outra, é onde está marcado por esses pauzinhos aí. Então, em todo lugar que tem um pauzinho, tinha que ter um espaço maior, porque não é a mesma palavra. E a última encontrada foi o problemas com a interpretação no primeiro adivinha. No primeiro adivinha, a criança colocou assim: você sabia que o jacaré é considerado um animal ameaçado de extinção devido à sua caça clandestina? No texto, não fala se ele é ameaçado ou não de extinção, mas dá a entender que ele não está mais ameaçado de extinção. Daí eu fui procurar, né, na internet e eu descobri que o jacaré do Pantanal já foi sim ameaçado de extinção na década de 90, por esse motivo, pela caça clandestina. Mas hoje em dia ele não é mais, ele está estável, né? A população de jacarés está estável, eles conseguiram reverter essa situação de ameaça. Então, assim a atividade corrigida ficaria assim, ó. Você sabia que o jacaré foi um animal ameaçado de extinção devido à sua caça clandestina, porém, hoje sua situação é estável? Você sabia que o jacaré constrói seus ninhos com folhas e fragmentos de plantas? Ah, também tem esse problema. Na segunda, ele colocou fragmentos, mas não completou que seria de plantas. Então, a gente não sabia o que. E também lá em cima, ele colocou, você sabia que constrói os seus ninhos com folhas e fragmentos. Quem constrói os seus ninhos? Então, faltou ele colocar o jacaré, né? Que é o jacaré que constrói os seus ninhos. Senão, a pessoa que está lendo não sabe quem é o animal. Agora é com vocês. Agora tem um Você Sabia Que, e vocês vão analisar esse Você Sabia abaixo. Eu vou ler, tá bom? Para vocês. E depois vocês vão procurar aí os erros que tem nesse Você Sabia e vão escrever corrigindo. Agora vocês que são os professores, tá bom? Você sabia que, principalmente, a temperar e outras condições ambientais de que determinam o sexo dos futuros? Tá meio esquisito, né? Então, ó, aqui a criança tá tentando falar sobre a temperatura. Lá no texto, né, disse assim, que os jacarés, para saber, ó, voltando, vamos pensar nos humanos. Os humanos, quando a mamãe, né, fica grávida, ou a titia, alguém da família, logo que o bebê fica dentro da barriga da mamãe, então logo que ele é concebido lá dentro, né, já se sabe o sexo desse bebê. Já se sabe se ele é menino ou menina, porque já é definido logo no começo, né?
se ele é menino ou se ele é menina. Muitas vezes a mamãe, a titia, né, não consegue saber nos primeiros meses se é menino ou é menina. Tem que esperar um tempo, né, crescer um pouco para poder o médico conseguir ver no ultrassom. Mas já está definido desde que quando foi concebido. Agora, o jacaré, não. O jacaré, quando ele tá lá dentro do ovinho, o bebê jacaré, ainda não se sabe se ele é menino, se ele vai ser menino ou menina. O que vai definir se ele é menino ou é menina é a temperatura e outras condições do ambiente, que vai determinar, então, se ele é menino ou menina. Não acontece antes, né? Pela genética lá, pelas combinações, né? Vamos dizer, dos cromossomos. É a temperatura e o ambiente que determina o sexo dos futuros bebês, né? Genética não, falei errado, pela combinação dos cromossomos lá, né? Bom, então ele tentou dar essa informação, que também aparece no texto. É uma informação bem difícil, creio que seja por isso que ele tenha se atrapalhado um pouquinho. Então, vocês vão ajudar ele aí, arrumando, para ver que jeito que fica melhor colocar, tá bom?